Eu tenho certeza que essa aula vai ser um grande divisor na sua consciência sobre um processo de seleção. Aqui a gente vai abordar formas para você saber sobre uma ética, sobre comportamento e como você, como babá, vai estar se preparando para entrevistas de emprego. E o seu processo de seleção, ele começa lá na sua elaboração de um currículo. Isso mesmo. Sabe um fato muito curioso? 15 segundos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse tempo, que pode ser um tempo que vai fazer ali total diferença na pessoa que pegar o seu currículo. 15 segundos é o tempo máximo que um recrutador, que uma família que vai ter acesso ao seu currículo vai avaliar. Então, imagina que esse currículo é a tua pedra preciosa. É ali que tem que estar todas as informações que você precisa ter para entrar dentro da consciência dessa pessoa nesses 15 segundos de que você sim é a babá ideal para estar conseguindo essa vaga de emprego e cuidando dessa criança. Para começar, eu quero trazer aqui para vocês uma frase de Albert Einstein, que ele fala o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É perfeita essa frase, né? Então, gente, antes de você ter o seu pleno sucesso, de você conseguir aquela vaga que é a vaga dos seus sonhos, você precisa trabalhar em prol disso. Então, uma dica, eu não gosto muito dessa palavra dica, mas uma orientação que eu tenho para passar aqui para você é que você não tem que fazer o seu currículo de qualquer jeito. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando aqui para você fazer o seu currículo cheio de frufru, colorido. Não precisa. Um bom currículo, ele não precisa estar totalmente colorido. Ele pode ser um currículo escrito em preto e branco, por exemplo, ok? Porém, ele precisa ter as informações certas. E é isso que a gente vai estar falando daqui para frente, ok? Bom, tem alguns erros que são muito comuns quando a gente fala de currículo. Currículo muito colorido, tá vendo esse exemplo aqui do lado? É bonito, né? Vamos falar assim, é bonito esteticamente, porém não é algo que vai fazer a diferença para um recrutador de uma agência de empregos, para um recrutador de uma agência de babás, ou ainda para uma família que está recebendo ali o seu currículo através de um aplicativo, ou se você teve ali uma indicação, ok? Outra coisa, uma fonte muito difícil de entender. Aqui, por exemplo, nessa foto, até que tem uma fonte, né? A fonte é ali, o jeito que está escrito, né? É uma fonte, vamos dizer assim, fácil da gente entender. A gente consegue entender o que está escrito. Porém, tomem cuidado também com o tamanho do que está escrito. Às vezes é um tamanho muito pequeno, ou você colocou ali uma escala de cinza que é muito clarinha. Tente colocar em preto, por exemplo, que você não vai ter erro, tá? Terceiro fato é a foto que você vai estar colocando ali no teu currículo. De fato, hoje a foto não é um grande diferencial em um currículo, certo? Fica a seu critério, fica opcional se você quer ou não colocar essa foto. Porém, se você opta em colocar essa foto, tá? Eu falei ali da estética que está muito frufruzada, né? Tem muita informação de cor nesse exemplo aqui que eu trouxe, mas, por exemplo, a foto em si, eu não estou falando ali do círculozinho colorido. A foto em si tá uma foto legal, é uma foto que pega o rosto da pessoa, ela tá sorrindo. Então, se a gente coloca uma foto que a gente está sorrindo, a gente já se mostra o quê? Disponível para essa família também, tá? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês são estudos mesmo que já tiveram em relação à neurociência, tá? Tudo isso interligado
aos processos de seleção, estudos de neurociência, de desenvolvimento, tá? Então, Ana, eu vou optar, então, vou colocar uma foto. Perfeito. Você vai colocar a sua foto, mas tome cuidado para essa foto não ser uma foto muito antiga ou uma foto de óculos escuro, tá? Se por acaso você usa óculos de grau, aí fica a seu critério se nesse momento você quer usar a sua foto com seu óculos, né, de grau, ou então se você quer tirar só para esse momento que você for tirar uma foto, vamos dizer, profissional, tá? E outro erro que as pessoas cometem, mas talvez por não saber que pode ser usado, é não escrever as atividades desenvolvidas, tá? Então a gente pode colocar, depois a gente vai ver a forma como é o ideal. Vamos lá, que já é aqui o nosso próximo slide. Então, a gente já viu os erros e agora a gente vai ver o que é o ideal, quais são os acertos na hora de você fazer o seu currículo. Se você puder, você já dá um print aqui nessa tela, já guarda, já vê assim, meu currículo não está dessa forma. Então, você já dá aqui o print e já faz. Mas, de qualquer forma, você já foi orientada que aqui no nosso curso, todo o material é disponibilizado para vocês. Então, logo aqui embaixo desse vídeo, você vai ver que vai ter um link para você ter acesso a tudo isso que está escrito aqui. Você vai conseguir baixar aí no seu celular, no seu computador, tablet também. Então, vamos lá, gente. O que você tem que fazer de fato no seu currículo? Olha essa foto aqui, que é uma foto ideal de um currículo. Veja como a foto está, como o currículo ele fica de uma forma limpa. Vocês estão percebendo? Olha a diferença desse outro aqui. Esse outro, que é a forma errada, ele traz muito mais atenção às cores, às formas, né? E lembra lá dos 15 segundos? Uma pessoa avalia o currículo de outra em 15 segundos. Parece muito rápido, né? Mas a gente tendo as informações perfeitas, rapidamente a gente avalia. Opa, perfeita. Opa, essa aqui não tanto para essa vaga, mas quem sabe para uma próxima. Ok? Então, o que você vai colocar ali no seu currículo? Você pode colocar o seu nome, tá vendo que o nome ele tem um tamanho um pouquinho maior, isso é legal também, tá? Logo embaixo a gente vai colocar o objetivo. O que é o objetivo? É a vaga que você quer concorrer. Então, vaga pretendida aqui, né, no nosso curso, babá. E embaixo as suas formações, como que você se formou, onde você se formou, quais cursos você tem. No caso de babá, você pode colocar onde você fez o seu nível médio, por exemplo, o seu ensino fundamental, ou ainda quem tem faculdade já, ou quem tem algum curso técnico, coloque também essa observação. Quem já tem faculdade não precisa colocar onde fez o nível médio, ok? Porque já é subentendido que se você se formou na faculdade, você já se formou no nível médio também, lá na escola, até o terceirão, ok? Então, ali as suas formações. Então, formação é onde você estudou na escola, faculdade ou curso técnico e cursos da área. Então, aqui, daqui a um tempo, com certeza vai entrar aí no seu currículo o quê? Curso de formação Babá Ideal. Experiência, você vai colocar data que você iniciou nesse trabalho, data fim desse trabalho, qual era o cargo que você exercia, ok? E ali você pode dar uma brevidade do que você fazia também, ok? Não precisa colocar em detalhes, mas você pode colocar, por exemplo, nas atividades, se é uma experiência de babá, você pode colocar cuidados da alimentação da criança, higiene, ou somente cuidados gerais de uma criança. Pode ser algo breve. Se por acaso você tiver algum curso de idioma, coloque logo embaixo também. E aqui no nosso exemplo, a gente colocou como prêmios e reconhecimento. Porém, se você tiver algum reconhecimento, às vezes que veio de uma faculdade, de um curso, perfeito. Mas aqui também pode entrar, sabe o que? Ao invés de você escrever como prêmios e reconhecimento, você pode colocar como habilidades. E aqui nas habilidades, você pode trazer um pouquinho do seu jeito, você colocando que você é uma pessoa proativa,
ágil, que adora estar em contato com crianças. Isso é muito mais legal do que você escrever aquelas frases clichês de currículo, sabe? Uma velha frase que as pessoas usam é o seguinte: amo trabalhar em equipe. Nem sempre isso vai estar alinhado com o processo de seleção de babá, você concorda? Muitas vezes pode ser que a babá não trabalhe efetivamente com mais alguma profissional na casa. Mas sim, a babá, ela é um fator, né, integrante de uma equipe quando a gente fala de babá e família juntos. Babá e família sempre serão uma equipe. Mas aqui no caso do currículo, essa frase muito clichê de amo trabalhar em equipe, ela não se encaixa muito bem. Então veja quais são os pontos fortes, quais são as coisas boas que você pode trazer aqui como habilidade. Ou ainda uma coisa que muito poucas pessoas usam, que são de trabalhos voluntários. Vamos supor que você é uma pessoa que já fez trabalhos voluntários. Isso é muito legal de você trazer aqui. E aqui você pode relatar: já fiz um trabalho voluntário com crianças da minha igreja na faixa etária de 2 a 7 anos. Eu já fiz um trabalho voluntário através da minha faculdade, que eu trabalhei em um lugar de crianças carentes. Você pode trazer esse tipo de informação aqui e ele é um grande diferencial aqui no seu currículo também. Um outro grande diferencial que você não pode esquecer é lá em cima, quando a gente fala sobre formação. Todo curso que você tem e que ele é voltado para crianças, já que a gente está falando de babá, ele é bem-vindo, porque as famílias gostam de ver babás que se interessam pelo tema infantil, babás que continuam estudando. O que você está fazendo aqui de estar participando de uma aula, participando de um curso voltado para babás, vocês não têm noção do quanto que as famílias amam saber que uma babá, ela está engajada de ser a melhor profissional que essa família pode ter para cuidar do maior bem que essa família tem, que são os filhos, ok? Então, gente, perfeição aqui no currículo é você seguir esse passo a passo, tá? E aqui ainda, algumas questões mais técnicas sobre o currículo, prefiro usar sempre a fonte Arial tamanho 12. O currículo assim é o mais limpo, preto e branco. Sem coluna, sem desenho, sem muita forminha, muito colorido, isso não, tá? E aquele exemplo da foto mais profissional. Pode ser uma foto 3x4 ou ainda se você mesma tirar em casa, pedir para alguém tirar no seu celular mesmo uma foto, né? Você com o cabelo arrumadinho, se quiser passar um pouquinho de maquiagem bem brevezinha, bem basiquinha, né? Pode ser também em um fundo branco, uma parede branca ou de uma cor só aí na sua casa também, ok? Aqui a gente levanta alguns quesitos que você pode colocar em sites de emprego, como o LinkedIn, como o Indeed, tá? Você sempre tem que ter os seus dados pessoais. Você pode colocar lá no seu currículo também algum link da onde o seu currículo está, seja um site Indeed, Infojobs. Esses sites eles são muito confiáveis. Não confie em qualquer site que você vai colocar o seu currículo, ok? Pesquise antes sobre esse site. Objetivo, formação, experiência e cursos. Isso é obrigatório de você ter em qualquer lugar que você vá cadastrar o seu currículo, ok? A gente tem algumas palavras-chave também que a gente pode estar colocando quando você for se atentar a alguma vaga, tá? Então, você precisa estar estudando a descrição dessa vaga. Imagina que você está vendo lá uma descrição de uma vaga e a descrição da vaga fala que você vai precisar trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 18 horas. Mas você já tem, por exemplo, um trabalho que é no período da manhã, de 8 a meio-dia. A não ser que você queira sair do seu trabalho da manhã. Mas, teoricamente, pode ser que você não queira sair desse seu trabalho da manhã. Você só quer mais uma renda. Você quer trabalhar à tarde, ter mais uma renda. E aí você está se inscrevendo para essa vaga. Você não percebeu o horário.
Aí você chega na entrevista e a pessoa recrutadora ou a família fala para você: olha, meu horário é de 9 às 18. Aí lá na entrevista você fala: poxa, não me atentei, que o horário era de 9 às 18, eu já trabalho de manhã e eu não pretendo sair desse meu trabalho de manhã. Eu só quero uma renda extra, eu quero trabalhar só de tarde. É possível eu trabalhar só de tarde? Aí tá um balde de água fria para o recrutador ou para a família. E acaba pegando mal, tá? Não ter se atentado a essa descrição da vaga. Então, se atente bastante à descrição da vaga, as atividades que vão ser desenvolvidas. Se essa vaga levanta alguma questão de algum curso ou alguma formação específica também, ok? Bom, vamos lá. Você vai colocar aqui no seu currículo, tá? Aqui é um bom exemplo de como que você vai colocar preenchendo a tua experiência. Isso no teu currículo ou em algum site que seja específico de emprego. Então, você vai colocar empresa geralmente não há, né, gente? Então, nesses casos, você pode colocar o nome da tua empregadora, do teu empregador. E embaixo o teu cargo, por exemplo, fui babá de junho de 2020 até janeiro de 2023. E embaixo você vai colocar aqui as experiências que você teve nessa casa. Aqui no caso, era um exemplo de uma pessoa que ela foi tanto babá quanto diarista nessa casa. Ela teve duas funções ali nessa casa, tá? Mas se a gente pegar aqui só o tempo que ela foi babá, as atividades seriam babá de uma criança de 3 anos e uma de 8 anos, gerenciava horário de despertar, horário do remédio, administrava os medicamentos quando necessário, arrumava as crianças para a escola e colocava na van. Perfeito? Cuidado com a higiene pessoal das crianças. Ótimo, tá? É breve, não precisa colocar o horário que acordava a criança, o horário que levantava, o horário que colocava para entrar na van, ok? Bom, muitas pessoas têm um perfil profissional em algum local. Tem um perfil no LinkedIn, tem um perfil no Facebook, tem um perfil no Instagram para divulgar o seu trabalho como babá, né? Por outro lado, a gente vê muitas babás que empreendem, que elas estão ali se divulgando. Muitas babás que trabalham de formato autônomo. Então, elas usam dessas redes sociais para elas poderem se divulgar, para famílias indicarem elas. Então, gente, ali na sua rede social, ele vai virar o teu portfólio. O que que é o portfólio? É mostrar um pouco mais do seu trabalho. Então, muito cuidado com o que você vai publicar por lá também, ok? A gente vai ter mais para frente uma aula falando sobre rede social para babá, como que a babá que empreende, que quer trabalhar autônomo, que quer fazer um perfil lá no Instagram, no Facebook, só para divulgar o seu trabalho, vai fazer também. Mas o que eu quero alegar aqui para vocês é que quando você usar a sua rede social para ela ser um portfólio seu, para ela ser uma divulgação do teu trabalho, ali você pode colocar rotina, brincadeira, atividades que você faz com a criança, tá? E muito cuidado sempre com o teu posicionamento, porque isso vai vir como que as pessoas de fora te veem, ok? Então, assim, essa rede social, ela tem que ser uma rede social separada da sua rede social principal, de que seja ali a tua rede social pessoal. Então, você tem que ter uma rede social profissional, uma rede social pessoal. Por quê, gente? Não adianta você estar ali se divulgando como babá e ali no teu story você está publicando uma coisa que não tem nada a ver com um serviço de babá, por exemplo, né? Você é uma noitada, enfim, isso na balada não tem nada a ver com o serviço de babá que a família está procurando. Então ali você vai estar dando dica de rotina, de brincadeira, de atividades, colocando o teu contato, teu telefone, qual horário que você faz o teu atendimento, para isso, ok? Muito cuidado. E aí, em alguns lugares, pede para vocês enviarem uma cartinha de vocês, tá? O que a gente chama de carta de apresentação. Nessa carta de apresentação, que muitas vezes ela é solicitada em sites de emprego, eu não sei se por acaso você já viu, se por acaso você já viu pedindo carta de apresentação,
põe aqui no comentário aqui embaixo. Eu já vi, conheço, eu tenho uma carta de apresentação. Opa, eu não tenho carta de apresentação porque eu nem sabia do que se tratava, eu não sabia como escrever, tá bom? Então, a carta de apresentação, ela pode ser muitas vezes feita para cada vaga que você se candidata em um site de emprego, por exemplo. Aqui a gente tem um modelo para você ver que não é difícil de você fazer e você pode copiar esse modelo aqui só mudando com os seus dados, tá? Então a gente sempre começa a carta dessa forma assim, ó, prezados, envio meu currículo em resposta ao anúncio da posição, que é a vaga, né? Então, em resposta ao anúncio da vaga de babá no bairro X. Você vai colocar lá qual é o bairro da vaga que você está olhando. Eu sou uma profissional com experiência de. Vou trocar aqui o X pelo seu tempo, por exemplo, tá? Sou uma profissional com experiência de 20 anos atuando na área de cuidados infantis. Eu possuo vivência em, vamos colocar aqui, em casas de família, e também já fiz trabalhos voluntários na minha igreja, por exemplo. Tenho domínio das ferramentas, tal. Então, tenho domínio de cuidados de primeiros socorros, possuo o curso completo de babá, já cursei faculdade de pedagogia, por exemplo, sou formada em pedagogia, em técnico de enfermagem. Aqui, se você tiver alguma formação, coloque, tá? Acredito que possuo os requisitos necessários para a posição em questão. Aqui pode continuar. Fico à disposição para mais informações ou para uma entrevista pessoal. Atenciosamente, aqui o seu nome e o seu telefone. E outra coisa, gente, telefone sempre, sempre com DDD, ok? Sempre coloque seu DDD. Parece uma coisa boba, né? Mas muitas pessoas esquecem. E o que acontece é que muita gente se muda, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui em Curitiba e tem muitas pessoas que vieram de fora, né? Então a pessoa não tem o telefone aqui, que o DDD aqui em Curitiba é o DDD 41, por exemplo. As pessoas não têm o DDD daqui. Tem o DDD de outro lugar, por exemplo, de São Paulo, e elas esquecem de colocar o DDD 11, que é lá de São Paulo. Então, muita atenção quando vocês forem colocar o telefone de vocês para que coloquem com DDD. Parece uma coisa tão boba, né? Uma coisa que acontece ali no dia a dia, mas um erro desse pode fazer com que você não seja contactada, por exemplo, para uma entrevista. Você concorda? Então, já que a gente está entrando aqui no momento de falar sobre entrevista, eu vou trazer aqui algumas atualizações e éticas profissionais também no momento da entrevista com vocês, tá? Hoje, gente, a tecnologia está aí na nossa vida, vocês concordam? Não tem como a gente não concordar com isso, né? E cada vez mais a gente observa isso num mundo de processo de seleção. As entrevistas elas estão auxiliando, seja no WhatsApp, seja no Google Meet, seja no Zoom, seja através de sites de busca de currículo, sites que vocês se cadastram para procurar emprego, seja um formulário online para vocês preencherem para uma família, enfim. Né? Hoje a gente vê que vários métodos de contratação vêm modificando e sempre quem está ligado com isso é o quê? A tecnologia, tá? Então, a gente precisa estar atualizada sempre. Ah, mas eu não sei mexer. Tem que aprender, né, gente, a mexer, porque senão daqui a pouco, num tempo tão corrido, que tudo vai ser cada vez mais tecnológico, a gente vai ficar para trás. Então a gente tem que ter um pouquinho ali de jogo de cintura, ter um pouquinho mais de apreço para querer aprender, né? E aí, a gente falando um pouquinho sobre o que significa, então, a palavrinha ética, né? A gente fala tanto de ética, a gente fala de ética profissional, ética comportamental, ética na entrevista, né? O que quer dizer essa palavrinha ética, tá? A ética, ela nada mais é do que a forma como a gente orienta, a forma como a gente se comporta. Vamos dizer assim que é uma forma mais orientada, mais disciplinada da gente tratar aquele assunto com mais respeito, tá? E isso aqui em qualquer ordem que a gente pense. Ética é sempre ligada à nossa forma, ao nosso comportamento. E aí, como que a gente vai estar aplicando a ética
em uma entrevista de emprego? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como eu estou trazendo a tecnologia aqui também para vocês, alguns pontos de entrevista online também, né? Gente, a entrevista online, ela cada vez mais é mais usada. E não é porque ela cada vez mais é mais usada que ela tem que ser feita de qualquer jeito, de jeito nenhum, tá? A entrevista online, ela é tão importante, ela é tão profissional quanto uma entrevista presencial, ok? Então, a gente tem que estar preparada para essa entrevista online. A gente tem que organizar o nosso espaço. Olha aqui, eu estou numa aula online com você. Eu estou gravando essa aula e aqui atrás de mim tem uma parede. Eu estou num lugar organizado para o que está aparecendo aqui para vocês ser organizado visualmente também. No momento da tua entrevista é a mesma coisa. Aqui eu coloquei uma foto, né, de uma pessoa que estaria ali no aplicativo fazendo uma entrevista online também. E ela está num fundo branco, por exemplo. Ah, mas na minha casa não tem parede branca, é tudo verde. Ótimo. É uma parede, um fundo liso, ou então algum lugar que a pessoa vá passar um pouco mais de organização. Você me entende? Tudo comunica. A gente se comunica com as pessoas muitas vezes sem a gente falar nada. A gente pode estar aqui, ó, parada, de bico calado, e a gente está comunicando alguma coisa para aquela pessoa. Por quê? Tudo que a gente visualiza, a gente está tentando compreender alguma coisa, desenvolver algum pensamento quanto àquela pessoa. Então, tudo a gente passa informação. Como a gente trabalha, né, eu trabalho também com recrutamento e seleção, muitas vezes eu observo que tem pessoas que não dão muito valor para a entrevista online. E isso acaba sendo um grande erro. Então, nesse momento, vocês têm que prestar muita atenção. Estejam num lugar que vai passar esse senso de organização de espaço. Você vai definir uma data para que você realmente possa fazer essa entrevista, tá? Muitas vezes a gente entra em contato com uma pessoa na hora marcada e observa que ela está na rua, que ela está no ponto de ônibus, que ela está no trânsito. Então, ela não está dando a devida importância para essa entrevista, tá? E isso acaba passando uma sensação de desleixo, como se ele não estivesse se importando. É muito mais fácil avisar que naquele momento está num lugar que não é apropriado para entrevista, porque tem muito barulho, porque você está dirigindo, enfim, tá? Então, aqui durante a entrevista online, né, você vai estar optando por estar num local com boa iluminação, por exemplo. Tem pessoas que não ligam a luz para fazer uma entrevista online. Então, assim, esteja preparado nesse momento. Liga a luz. No momento que você pega o seu celular, você está perto de uma janela, algum lugar iluminado aqui, ó. Vocês conseguem me ver bem aqui nessa bolinha que eu estou aparecendo aí para vocês, né? Eu estou num lugar iluminado, eu estou de frente para a janela. Eu não posso me colocar contra a janela, senão a luz reflete ali no celular, no computador, e aí não fica legal. Então você precisa estar sempre de frente para a sua janela, você vai ter uma iluminação muito melhor, tá? Olha o teu sinal da internet, já busca algum lugar na tua casa que o sinal da internet é bom. Deixe o celular em algum lugar onde ele possa ficar parado. Tenta não ficar mexendo assim, ó, o celular durante a entrevista. Coloca ele apoiado numa mesa, apoiado num livro, numa revista, na parede, em algum lugar que fica bom, tá? A mesma coisa com o microfone também. E aí você vai estar separando ali um lugar da tua casa que você já observou então tudo isso, que tem uma boa iluminação, que é um lugar que está silencioso no momento, tá? Que tem um lugar que tem um som bom, né? Você vai estar conseguindo falar e é um lugar que você sabe que está captando bem ali o teu som no celular também.
Às vezes a gente está com muita gente em casa e marcou um horário de entrevista. Então, muito cuidado, gente. Tenta ir para um lugar mais afastado, sem distração, com calma, para você estar fazendo uma boa entrevista de emprego, não é mesmo? É uma entrevista de emprego, uma oportunidade para você, e às vezes essa oportunidade vai passar por quê? Porque na hora você esqueceu de falar alguma coisa que era super importante, mas porque você se distraiu, tá? A mesma coisa ainda para a entrevista online, não é porque é uma entrevista online que às vezes está sendo feita lá na sua casa que você precisa estar vestida de qualquer jeito. A gente, como trabalha, novamente, eu falando aqui, né, como a gente trabalha com recrutamento e seleção também, a gente acaba vendo algumas pessoas que comparecem à entrevista online com pijama, com roupão, deitada na cama, deitada no sofá. Então, assim, isso visualmente não é uma coisa legal e também implica no comportamento, que parece que a pessoa não está nem aí, que está fazendo de qualquer jeito, tá? Então, você é uma profissional, você precisa estar colocada adequadamente. Então, coloque uma roupa adequada, penteie o seu cabelo, né? Se você quiser passar um batonzinho de leve, passa. É só para você ficar com aquela aparência um pouco mais higiênica, mais afetiva também aos olhos de quem está te entrevistando, tá? E é aquela velha frase, né, gente? A primeira impressão é a que fica. E isso vale para o momento da entrevista, como também valeu lá para a foto profissional, perfeito? E antes também ali da entrevista online, né? Se por acaso aconteceu algum imprevisto, você tem algum bichinho em casa, você tem uma criança que está ali com você, né? Você já age naturalmente ali, fala para a pessoa que está te entrevistando, para uma recrutadora, para uma família, você já vai falar, olha, aconteceu aqui alguma coisa, eu estou aqui com meu filho, olha, eu estou aqui com meus gatinhos, com meu cachorro, só para você saber, né, que pode ser que venha aqui algum barulho, perfeito. O recrutador, a família vai entender porque eles também têm ali os seus bichinhos, eles também têm as suas crianças, eles vão entender, tá? Mas já tenta avisar ali um pouquinho antes. Se caso aconteça ali algo inesperado, algum imprevisto, você age ali com naturalidade e avisa para essa pessoa que está te entrevistando também, olha, só um minutinho que eu vou precisar aqui organizar alguma coisa, o meu bichinho aqui derrubou uma água e eu vou precisar arrumar aqui agora, só um minutinho. Aí você deixa o teu celular ali em algum lugar que não vai estar aparecendo necessariamente você limpando, né? Não precisa estar aparecendo isso ali no momento da tua entrevista. Então você vai deixar ali o teu celular quietinho e vai lá, organiza o que aconteceu ali de imprevisto, você vai organizar e você volta, mas tenta agir também com naturalidade um pouquinho mais rápido, né? Se deixar para depois também seria o ideal, né? Ah, derrubou alguma coisa, aconteceu, mas é algo que dá para eu resolver depois da entrevista, perfeito também, né? E aí, sempre você agir com naturalidade, independente dessa entrevista ser online ou presencial. Mesmo sendo uma entrevista online, gente, você precisa ter pontualidade. Pontualidade é uma coisa que é muito requisitada na entrevista presencial, né? Não é diferente quando a gente fala de entrevista online, porque muitas pessoas acham que a entrevista online ela é menos, ela é menor, ela tem menos importância. E não. Quando a gente fala que a tecnologia está vindo, e isso mudou muito depois do que a gente viveu ali, por conta da pandemia. Então, a tecnologia ela vem cada vez mais forte, né? Então, pontualidade, autoconfiança, comportamento adequado. A gente precisa sempre pensar que a primeira impressão do entrevistador, né, da família, ou de uma recrutadora, de um recrutador, é a que mais tem peso depois do processo de avaliação, né? Então, alguma impressão foi tirada ali por aquela pessoa, ela está te avaliando, ela já te avaliou lá no teu currículo, em relação às tuas experiências, em relação à tua formação. O momento da entrevista é o momento que essa pessoa vai estar tendo para confirmar aquelas informações e, ao mesmo tempo, de estar tirando alguma impressão sua, também como pessoa comportamental, tá? E aí, então, como que você vai agir
no momento da entrevista. Primeiro de tudo, você tem que estudar essa vaga. Não chegue numa entrevista de emprego falando que não sabe qual é o salário, falando que não sabe qual é a descrição da vaga, quantos anos que a criança tem. É impossível, porque se você já conversou com uma família, com a família, por exemplo, antes de você ir para a entrevista, a família já te passou essas informações, provavelmente. Se você foi numa agência de emprego, numa agência de babá, provavelmente você já tem essas informações também. Então anota ou deixa ali no teu celular, dá um print na conversa no teu celular e tenha todas essas informações, ok? Se você estiver numa entrevista online, a gente já acabou de falar, se arrume, comporte-se como uma entrevista presencial. E tente sempre usar uma linguagem um pouquinho mais formal. Eu não estou falando para você falar difícil, eu estou falando para você evitar o uso de gíria, obviamente, ou obrigatoriamente, evitar palavrão, algum trejeito, ou então um tom de voz um pouquinho mais elevado, sabe? Aquela pessoa que fala muito alto, muito gritando, né? Se impondo. Então, muito cuidado, tá? E aí, olha aqui o que eu falei, gente. A gente já viu pessoas participando de entrevistas. Eu sei que a gente mora num lugar que faz frio, né? E olha que frio que de vez em quando faz aqui. Mas a gente está participando de um processo de seleção. Babás são profissionais. Não podem aparecer na entrevista assim, de roupão, tá? Então, essa vestimenta aqui, qual a tua opinião aqui sobre essa vestimenta? Não é legal, né? Para o momento de entrevista não é o momento ideal. O roupão é legal para você estar lá se divertindo, no momento do teu lazer, descansando. Mas no momento da entrevista não, tá? E aí no momento da entrevista, seja ali essa entrevista presencial ou online, haja com naturalidade, seja atenciosa. Pontualidade. A entrevista está marcada para meio-dia. Opa, eu vou chegar antes de meio-dia nessa casa. Pode ser até que a família nem possa me atender meio-dia, mas ela já viu que eu cheguei antes. Eu estou interessada, tá? Outra coisa é a vestimenta também, né? Muito cuidado ali com a roupa que você vai na entrevista. Vá com uma roupa organizada, limpa, sem decotes, sem barriga de fora, tá? Isso são coisas que parecem óbvias, mas é aquela velha história que o óbvio sempre precisa ser dito, né? E, gente, eu entendo que a ansiedade, o medo do que a gente vai falar, né, ali na hora da entrevista faz parte, é natural do ser humano ter esse friozinho na barriga quando a gente não conhece outra pessoa ou quando a gente está indo em busca de algo que vai ser muito bom para a gente, como aqui no caso é uma entrevista de emprego, né? Só que quem é a pessoa que você mais conhece? Pensa. Pensa agora rápido. Quem é a pessoa que você mais conhece? Talvez você esteja pensando no teu filho, no teu esposo, na tua mãe, no teu pai. Pode ser, né? Só que a pessoa que você mais conhece é você. Então, use e abuse disso. Fale sobre você. Mas olha só, falar sobre você, eu não estou querendo dizer que você está falando dos seus problemas, certo? O momento da entrevista é o momento de você falar as suas coisas boas, as suas aptidões, as suas habilidades, os seus cursos, os seus treinamentos que você já fez, o trabalho voluntário que muitas vezes você faz e você não relata. Tudo isso você pode estar falando aqui sobre você. E o que você vai estar falando sobre você? Você vai dar uma breve apresentação sua. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu já trabalhei em uma casa de família por 5 anos. Nessa casa eu trabalhei de 2010 a 2015.
E lá eu cuidava de uma criança de 2 anos. Depois eu trabalhei em uma outra casa de 2016 até 2022, com uma criança que era um bebê de 6 meses. Ajudei na introdução alimentar. A minha experiência foi muito boa. Eu tô vendo, né, que o seu filho também tem 6 meses. Olha que coincidência. Eu também já cuidei de uma criança de 6 meses, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa muito legal eu estar participando aqui nos cuidados do seu bebê também. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito ágil, eu sou proativa, eu sei quando eu preciso fazer os meus trabalhos. Isso é essa ordem que você tem que usar, tá? E o que você pode fazer também, o que eu gosto sempre de falar, é que às vezes só quem faz pergunta é quem está recrutando ou a família. E as babás acham que o momento da entrevista é esse, que só a família é quem faz pergunta. Mas o momento da entrevista, gente, as babás também podem fazer pergunta, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? A partir do momento que você faz pergunta, você transparece ser uma pessoa interessada, comprometida, interessada naquela vaga de emprego. Às vezes a família ou um recrutador já te mandou uma descrição de vaga e, por exemplo, ali não tinha nada escrito, por exemplo, se a criança tem uma alergia a algum tipo de comida ou algum outro tipo de alergia, né, poeira, por exemplo. Então faça, isso é uma pergunta muito legal de vocês fazerem. Às vezes a família pergunta assim, ou a recrutadora: você tem mais alguma dúvida em relação à vaga, em relação à rotina, em relação à criança? Não, não tenho. E pode ser realmente que você não tenha, porque às vezes a gente sai da entrevista e depois que vem pergunta, né? Mas essa é uma pergunta coringa, por exemplo, para você usar, caso ainda não tenha sido falado, né? Então, às vezes passou ali tudo, chegou no final, você tem alguma pergunta? Essa é uma pergunta coringa, por exemplo, você pode usar ela, se por acaso não foi dito antes, tá? Então, assim, a criança tem algum tipo de alergia a alguma fralda, alguma alergia a algum alimento. Aí, às vezes, a família pergunta: ah, é legal, esqueci de te falar, tem sim. Tem alergia à fralda tal e também tem alergia a leite, alergia a, sei lá, alguma fruta específica, abacaxi, tá? Então, é legal de vocês virem com algum tipo de pergunta ou de vocês perguntarem: olha, você precisa de disponibilidade para dormir, alguma disponibilidade para viagem, alguma disponibilidade para uma hora extra, final de semana. Tudo isso é legal vocês levantarem também, se por acaso já não foi falado. Se não foi falado ainda, faça esse tipo de pergunta sim, tá bom? E outra dúvida muito comum é que às vezes a criança está lá, né, no momento da entrevista, seja ela online ou presencial. E algumas babás ficam um pouco envergonhadas, não sabem muito bem como fazer, se podem conversar com a criança, né, se pode dar um oizinho para a criança. Pode, gente, pode e deve, porque principalmente na entrevista presencial, muitas vezes as famílias já estão com a criança lá no momento, justamente para ver como que a babá vai falar com a criança. Tem babá, às vezes, que por vergonha entra no local da entrevista, fala com o pai, com a mãe e não se direcionou à criança. Não falou: oi, bebezinho, oi, criança, tudo bem? Não falou nada. E aí os pais acham que ela foi meio seca com a criança. Mas não, às vezes foi vergonha, tá? Então não tem ali esse medo, esse receio de estar falando com a criança, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então esteja ali interessada, interaja com a criança, não tem problema nenhum. Obviamente, né, quem vai estar te conhecendo nesse primeiro momento são os pais, mas é interessante que você possa sim manter ali algum tipo de vínculo com a criança, perguntar se está tudo bem com ela, né? Aquele primeiro momento ali com a criança, oi, tudo bem? E você já vai na entrevista sabendo o nome dessa criança. Então, oi, Arthur, tudo bem com você? Eu sou a Ana, por exemplo, tá? Olha que legal te ver por aqui, Arthur, e tal. Bom, vou conversar aqui rapidinho com o papai e a mamãe, depois eu converso com você mais um pouquinho, tá bom? Pode ser algo assim, breve, tudo bem? Bom,
Por aqui a gente vai chegando ao fim. Se você ficou com alguma dúvida, você já vai colocar aqui para mim também nos comentários, porque a nossa equipe vai estar entrando em contato com você e te respondendo. Mais uma vez, eu quero deixar mais uma frase do maravilhoso Charlie Chaplin aqui para vocês. A persistência é o caminho do êxito. Presta de novo atenção nessa frase. A persistência é o caminho do êxito. Sabe o que eu quero dizer isso aqui com você? Muitas pessoas às vezes se frustram, vão na primeira entrevista, não deu certo. Larga a profissão, não quer mais saber, faz parte. Faz parte sim do nosso desenvolvimento humano da gente se frustrar, mas nunca da gente querer largar o nosso objetivo. Nunca. Se você quer ser uma babá ideal, continue trilhando seu trajeto. Seu caminho vai ser próspero, de muito sucesso. E conte com a gente para isso. Até a próxima aula.